Boa noite. Nós somos aí o único grupo que se manifestou para fazer o trabalho da matéria de Libras. E aí a gente ficou com o tema a inclusão dos surdos na rede regular de ensino e seus desdobramentos. E aí os integrantes do grupo o Lucas, né? A Maria Carolina, que sou eu, o Pedro, o Rian e a Yasmin. A gente dividiu aí o trabalho em 5 partes chaves e a gente vai estar sempre aí complementando um outro no decorrer do nosso vídeo aqui. Pode passar, por favor. Eu vou introduzir um pouco, né, falando sobre o que é o povo surdo, né? O povo surdo, ele é um grupo de sujeitos, que no caso, né, são surdos, que eles têm seus próprios costumes, suas histórias, suas tradições, que eles têm a cultura deles mesmo, né? Então, isso é o povo surdo. E aí, em contrapartida, pode passar, Pedro, por favor? A gente tem a comunidade surda, que não necessariamente, né, é formada apenas por surdos. Ela tem também sujeitos ouvintes, que aí pode ser a família, os professores, os amigos, médicos, todas as pessoas que elas compartilham aí de alguma maneira, né, com o povo surdo também, né, a convivência, os locais, a cultura mesmo. E aí, eu vou falar também, pode passar, Pedro, por favor, sobre o primeiro registro, vou puxar bastante aí para o contexto histórico, né? Então, vou falar do primeiro registro da existência dos surdos, que aconteceu em 1500 a.C., né? Que a gente que foi escrito por Moisés no livro de Levítico da Bíblia, no capítulo 19, versículo 44. Esse é o registro mais antigo que a gente tem, que fala que não devemos amaldiçoar ao surdo nem por tropeço diante do cego, que é um jeito que mostra, né, que os surdos eles não eram inclusos aí na sociedade e, né, já estavam à margem aí nessa época. E aí, entre 2500 a 1500 antes de Cristo também, apesar lá pelos hebreus e pelos egípcios, né, eles eram considerados humanos, porque se a gente for puxar, né, antigamente, qualquer pessoa que possuísse algum tipo de deficiência não era considerado humano. E aí os surdos, eles eram considerados humanos e eles eram protegidos por lei, mas isso não significa, tá, que eles eram inclusos na sociedade. E durante esse período específico também não há registro de educação dos surdos, né, de participação que nessa época não eram escolas, né, mas dessa participação na educação para a formação da sociedade. Pode passar, Pedro, por favor. Aí eu vou trazer um pouco da visão dos gregos e dos romanos, né, em relação aos surdos. O Aristóteles, né, tinha uma teoria que o ser humano, né, o homem em si, ele era feito pela sua capacidade de pensar, de falar, né? E aí ele se tornava assim, como eu posso dizer, útil para a sociedade. E aí, para ele, como as pessoas surdas elas não podiam expressar suas palavras, elas não podiam atingir, né, essa consciência humana, que a audição ele era o canal mais importante para a aprendizagem. Então, para ele, os surdos eles não eram capazes de aprender. E aí volta para essa característica de ficar à margem da sociedade. E os romanos, como foram muito influenciados ainda pelo povo grego, né? Eles tinham essa semelhança também do jeito de enxergar os surdos. Então, eles não eram assim definidos, né, pelos gregos e pelos romanos. Pode passar, Pedro. Aí a gente vai ter, né, muito mais para frente, 700 anos depois de Cristo, a primeira pessoa, que foi o John Berkeley, que ensinou um surdo a falar, né, pela primeira vez. Isso foi lá no finalzinho da Idade Média, né, e no início do Renascimento. E aí a surdez ela passa a ser analisada sob uma ótica médica e científica. E aí na Idade Moderna, né, Oi, Carol, desculpa interromper, mas o seu celular deu uma vibrada aí, agora a gente não está conseguindo te escutar. Tá me Parou ouvindo?
Estamos me ouvindo agora. Parou na parte do final da Idade Média e início do Renascimento. Desculpa. E aí, no final da Idade Média, né, no início do Renascimento, a surdez ela passa a ser analisada aí sobre essa ótica médica e científica, que antes tinha uma condição, né, de ser um castigo de Deus para o pai que tinha um filho surdo, enfim, estava tudo ligado a uma religiosidade, né? E aí, a partir desse momento, tem essa ótica médica e científica. E aí, na Idade Moderna, né, se distingue pela primeira vez a surdez e a mudez. Então, eles param de usar, né, aquela expressão do surdo-mudo e tem a questão só do surdo mesmo. Pode passar. Aí tem o Pedro Ponce de León, que ele foi o primeiro, né, a fundar uma escola para surdos em Madrid, que é esse moço da foto, né, e ele criou o primeiro manual aí para o primeiro alfabeto para ensinar os surdos, né? Não estava muito ligado à inclusão social, nada do tipo, né? A educação nesse momento. Era mais ligado ao poder aquisitivo mesmo das famílias. Então, as famílias ricas aí, elas conseguiam pagar pela educação dos seus filhos. Pode passar, Pedro, por favor. E aí, né, depois do Pedro Ponce de León, da primeira escola, desse início da educação, teve um boom de escolas assim pelo mundo. Então começaram a ser fundadas várias escolas para surdos e mudos. E isso gerou o primeiro Congresso Internacional de Surdos e Mudos, que aconteceu em Paris em 1878. E aí eles instituíram, a partir desse congresso, que o melhor método para a educação dos surdos consistia na articulação da leitura labial e dos gestos nas séries iniciais. E aí isso foi uma grande evolução, né, para a época, foi um motivo de comemoração. Só que aí, 2 anos depois, né, uma segunda versão do mesmo congresso, que foi em Milão, anulou o que tinha sido feito pelo primeiro congresso, e aí eles cortaram, né, essa parte da educação por sinais, e tinha que ser tudo através da fala, porque eles consideravam que os sinais eles eram impróprios e que a língua falada ela era muito superior aos gestos, né, como eles chamavam. E aí, a partir disso, enfim, as escolas começaram a surgir e aí tiveram várias mudanças para a gente ter até o que tem hoje, para a gente chegar até o que nós temos hoje. Pode passar, Pedro, por favor. Aí eu vou passar um pouquinho a perspectiva nacional, né? Que em 1857 foi fundada a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, que chamava o Brasil Imperial do Instituto dos Surdos e Mudos. Pode ver que foi antes, né, da decisão daquele segundo congresso. Aí, essa escola, ela se tornou o que a gente vai chamar de FENES. Pode passar, Pedro. Que foi fundada dia 16 de maio de 1987. E aí, ela propaga, né, a importância da língua brasileira de sinais, que é a Libras, como um meio natural mesmo de comunicação, e realiza pesquisa para sistematizar a padronização do ensino de Libras para ouvintes. Então, isso foi um grande marco assim para a mudança da educação dos surdos nacional, né? E aí, mais para frente ainda, né, em 2002, a gente teve, pode passar, Pedro, desculpa. A gente teve um curso de formação de agentes multiplicadores de Libra, que foi em conjunto do MEC e da FENES, e em 2006 a gente começou a ter as graduações de letras com o segunda língua, né, como Libras, igual a gente tem letras em inglês, letras francês, a gente começou a ter letras e Libras. E isso com 9 polos. E aí eu trouxe essa imagem aqui porque atualmente a gente tem 14 polos, né, de diferentes regiões que tem esse mesmo curso de letras e Libras. E aí agora eu vou passar para Yasmin, que vai trazer uma perspectiva mais das leis mesmo, de como foi avançando e como foi acontecendo. Bom, boa noite. Como a Carol disse, eu vou falar um pouco sobre a parte mais legislativa sobre essa questão da educação dos surdos.
Primeiramente, eu vou falar sobre esse documento, que é a Declaração de Salamanca. Esse documento ele foi promulgado na Espanha no ano de 1994. E para elaborar, né, esse documento e tudo mais, teve a participação de 88 governos e de 25 organizações internacionais, e incluindo dentre elas, né, o Brasil. E aí também tinham agências de fomento, né, que são como a Unesco, Unicef, o UNDP e o Banco Mundial. E aí, o que seria, né, essa Declaração de Salamanca? O que ela aborda como princípio? Ela traz, né, ela deixa claro que agregar todos os alunos, principalmente aqueles que têm necessidades especiais, em um ambiente comum, que no caso seria a escola regular, é mais viável num sentido de custo-benefício. Aí, essa parte, na própria Declaração de Salamanca, ela fica clara nessa primeira citação que eu trouxe, que eu não vou ler, senão vai ficar muito extenso, né? Mas aí o que chama atenção, né, é que a base dessa concepção, né, trazida, ela está muito atrelada a uma questão financeira, de custo-benefício, e não necessariamente ao processo de ensino-aprendizagem que ocorre de maneira significativa. E aí outro ponto, né, interessante que dá para a gente destacar é que nos escritos desse documento é apontada a ideia de que será requerida das instituições, né, das escolas, formas imaginativas e inovadoras para driblar os limitadores dos recursos disponíveis. Então, seria basicamente você usar os recursos que você tem. Às vezes, algumas escolas não têm nenhum recurso, mas a ideia é usar os recursos que você tem a seu favor. E essa proposição ela é uma proposição curiosa, né? Considerando que os docentes, né, os professores que estão atuando, ou que são atuantes da rede de ensino, principalmente da rede pública, eles precisam de recursos concretos, não de recursos imaginários, no sentido de garantir que os alunos eles tenham permanência na escola e que tenham um sucesso escolar. Mas, mesmo assim, mesmo com essas ressalvas sobre a Declaração de Salamanca, o documento ele aborda uma concepção interessante, uma concepção nova, né, para a educação, quando ele evidencia a necessidade dessa qualidade na oferta do serviço. E aí, essa questão, né, da qualidade da oferta do serviço, ela fica clara nessa segunda citação que eu trouxe, que eu também não vou ler para não me estender muito. Pode passar, Pedro. Ou Lucas, não sei quem está passando. Aí eu não vou trazer, né, todas as questões sobre a Declaração de Salamanca, mas o intuito deles, né, era que cada país, pelo menos os que acordaram, né, no momento, que cada país, utilizando a política que eles têm, né, a política de entendimento deles, devia ajustar o que foi determinado na Declaração de Salamanca à realidade atual da nação deles. E aí no Brasil a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, de 1999. E aí ela traz essas considerações acerca do que foi proposto na Declaração de Salamanca, ela traz nesse 5º capítulo da LDB, que eu também coloquei aqui. Vou ler rapidamente, porque esse aqui é pequenininho. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Aí, a LDB ela aponta que é dever do Estado, né, assegurar o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. É assim como eles colocam, isso está colocado no artigo 4, no inciso 5. E aí, como dá para perceber, né, no final eles colocam segundo a capacidade de cada um. E esse termo, segundo a capacidade de cada um, ele atribui ao aluno uma responsabilidade, né, pelo sucesso ou pelo fracasso escolar dele. Só que, no entanto, a gente sabe que esse processo, né, essa ideia do sucesso ou do fracasso escolar, ele não necessariamente está atrelado a essa questão de ser intrínseco ao ser humano. E sim, é uma questão das oportunidades que são oferecidas para ele. Aí, nesse contexto, com essas colocações,
no ano de 2007, buscando atender a essas determinações da Declaração de Salamanca e também contemplando a LDB, foi publicado no Brasil, né, especificamente, um documento chamado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. E aí, essa política ela propõe maneiras e o delineamento de ações educativas com o intuito de superar a discriminação, né, dos alunos e a possível exclusão, né, nesse ambiente escolar. Pode passar, Pedro. Anterior a isso, anterior a essa política ser publicada, no ano de 2007, a gente tem no ano de 2002 a Lei número 10.436 de 2002, que também é comumente chamada de Lei de Libras. E essa lei, ela reconhece como um meio legal de comunicação a linguagem brasileira de sinais, né, que são as Libras. Assim como outros recursos de expressão que são associados a ela, como ela ser a segunda língua oficial do país. E aí, para essa lei de Libras, existe um decreto regulamentador, que foi publicado 3 anos depois, em 2005, que é o decreto número 5.626. Esse decreto, ele determina as diretrizes para a efetivação da lei de Libras. Daí, nele, tem os aspectos, né, garantindo o uso da disseminação da língua no âmbito educativo, social e de saúde, que seria o caso de você disseminar a língua de sinais nos outros ambientes, a fim de promover a equidade em relação à comunicação. E aí, nesse decreto, ele determina também que a Libras, ela deve compor obrigatoriamente a formação dos professores. E aí, nesse caso, essa medida, né, ela busca a efetivação do direito de acesso dos surdos a uma educação bilíngue de qualidade. E aí, nesse mesmo decreto 5.626, a principal pauta que ele traz é a promulgação do direito do surdo a uma educação na sua língua, que seria uma educação bilíngue, tendo a língua de sinais como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. E aí aqui eu trouxe uma outra citação, né, onde ele coloca como seria feito isso, qual a importância, né, da ideia da educação bilíngue para surdos. E, por fim, a gente tem a Lei 14.191, que é uma lei desse ano, e aí ela traz em forma de lei esse último aspecto falado, né, a efetivação da educação bilíngue para surdos, que foi sancionada em agosto desse ano. Eu acho que a minha parte é isso, pode passar. Boa noite, eu sou o Pedro e eu vou ficar com essa parte nesse tópico central, mas que se relaciona mais com a parte de infraestrutura, né? É uma perspectiva mais a comparar com as expectativas, né, e com a realidade que a gente enfrenta, né, no ensino voltado para os surdos. Primeiramente, como muito bem falado e tratado pelo Yasmin, a gente tem todo um aporte legislativo e legal que corrobora, né, com a inserção do surdo no ensino básico, no ensino regular, né? E eu coloquei aqui, né, eu citei o último decreto que a Yasmin falou, né, o 5.626 de 2005, né, que ele basicamente, dentre todos, é o que oficializa a Libras, né, no país como um meio de comunicação e expressão das pessoas surdas, né? Além de toda a proposta bilíngue, né, que se inicia na educação infantil, né, com o ensino de Libras para as crianças que são surdas ou possuem alguma deficiência, né? E mesmo tendo todo esse embasamento legislativo, né, a gente vê, né, não é muito difícil notar, né, que há muita defasagem, há um certo déficit em relação ao que eles propõem, né, como legislação, e o que eles ofertam, né, o que eles fomentam, né, para essa inserção, né, da criança ou do aluno com alguma deficiência, né. E paralelo a isso, né, a gente encontra, né, a gente percebe, né, que os estudos apontam para um crescimento muito pequeno, né, das matrículas das crianças surdas, né, além da negligência dos poderes públicos. Ou seja,
a gente percebe que, ao mesmo tempo que tem um fomento por legislação, os alunos eles não estão sendo inseridos na escola, muitas vezes também por parte dos responsáveis, né, por talvez alguma falta de compreensão, alguma falta de uma perspectiva, talvez até receio, né, de colocar o filho, entre aspas, largado numa escola convencional, sem nenhum apoio, nenhum suporte, e também da negligência, né, porque a gente percebe que todo esse receio, ele se relaciona diretamente, né, com essa negligência, né, porque um pai não vai se sentir confortável em colocar o seu filho numa escola que não tem suporte, né, para o ensino-aprendizagem, né, do aluno, né. Aí a gente, além de perceber isso, né, a gente nota outras questões, digamos, mais feias ainda, né, porque o MEC, né, o Ministério da Educação, ele, diante de todo esse panorama, né, e para demonstrar o crescimento desses atendimentos direcionados aos alunos, ele propõe um censo, né, que é um censo escolar, que é um levantamento anual de dados estatísticos educacionais, né, no âmbito nacional, e que é coordenado pelo INEP. E essa colheita é feita em todas as escolas públicas e privadas do país, né? E se trata, né, do principal instrumento de coleta de informações sobre a educação básica, né, que abrange as diferentes etapas e modalidades, coletando dados até sobre estabelecimentos, matrículas, função dos professores, né, movimentos e rendimento escolar. Pô, bacana, né? Em ideia parece isso essencial. Além de você coletar os dados de como está essa educação, você pode modificar, você pode investir, você pode analisar de fato como está sendo feita essa inserção. Entretanto, o que os estudos eles apontam, né, as sinopses estatísticas, elas apontam que esses dados, né, dos censos educacionais, eles revelam aspectos muito imprecisos e ambíguos, né, em toda a metodologia que eles usam para coletar esses dados, né. Para dar um exemplo, a gente pode citar, né, a imprecisão da definição da população-alvo da educação especial, né, que é gravada pelo sistema de avaliação e de classificação do aluno, que foi analisado. E a gente percebe, né, que tem todo um critério metodológico deficiente para analisar, que eles muitas vezes não corroboram com a inserção desses alunos com deficiência, esses dados, né, são meramente ilustrativos, né, porque no fim acabam não servindo de nada. Porque o MEC aparenta só utilizar, né, desse censo para mostrar que de fato a legislação está sendo cumprida, quando na verdade a metodologia aplicada ela está corroborando para eles chegarem nessa verdade, que a gente sabe que não necessariamente é uma verdade, né? As nossas escolas enfrentam muitos problemas infraestruturais, problemas de fomento, de investimento, né? Porque para ter toda essa inclusão que é aportada pela legislação, a gente precisa de certo investimento para tratar esse aluno com o devido respeito que ele merece e tem por direito, né, legislativo, direito legal. E não é o que a gente vê, né? Nessa linha também, a gente percebe que os estudos eles apontam que há uma necessidade de renovação, né, das metodologias empregadas. Porque esse fato, né, a gente percebe que as metodologias elas têm sempre um cunho a não incluir, de fato, essa comunidade, esses povo surdo, né, não a comunidade em si, porque por muitas vezes o professor não tem tempo, muitas vezes eles não têm o investimento necessário, o fomento necessário, eles não têm a capacidade técnica, né? Eles não foram muito bem formados nesse sentido e acaba havendo uma lacuna, né, em que esse aluno surdo ele acaba ficando com um déficit em relação aos demais, né, já que tem todo um processo metodológico muito deficiente em volta dessa relação de ensino-aprendizagem com a instituição, né. E nessa mesma linha, a gente percebe que, além de haver essas barreiras metodológicas, também há muitas barreiras metodológicas e barreiras no próprio ensino de ciências, né? Que como é o nosso nicho de estudo, a gente vai virar futuros professores de ciências, de física, a gente tentou trazer essa visão também, né? Porque o ensino de ciências, né, pro surdo, ele é demasiadamente complicado.
uma vez, uma vez que os professores e intérpretes de Libras, né, quando se há intérprete de Libras na sala de aula, eles têm encontrado muitas barreiras, muitos empecilhos, né, no que se diz respeito aos conceitos abstratos da ciência, né, para transpor pedagógica, didaticamente, esses conceitos para o aluno surdo. Porque até mesmo para nós, que temos domínio da linguagem verbal, da linguagem matemática, linguagem escrita, por muitas vezes esses conceitos científicos acabam ficando abstratos. E imaginar isso na mente de quem não consegue ouvir, né, não tem toda essa facilidade, e você ter que transpor conceitos muitas vezes muito abstratos, né, que dependem de inúmeras variáveis, acaba sendo uma barreira, né, que para o aluno surdo acaba dificultando muito o ensino dele, né, o conhecimento dele. E para não me estender muito, que já está ficando muito grande, eu vou dar um pitaco apenas pelo ensino remoto, né, que a gente pensou isso de última hora porque é o nosso contexto atual, né, o contexto pandêmico, e para o aluno surdo, o ensino remoto trouxe muita dificuldade, né? Esse ensino ele agrava ainda mais a exclusão desses alunos, né? Que ela já é feita, já é condicionada ao longo dos anos, mesmo com todo o aporte legal. E agora com esse modelo EAD, modelo remoto, que nem a gente que é do PIB acompanha o centro de mídias, ele já é deficiente por si só, e ainda ele tem essa deficiência para com os alunos surdos, a gente percebe que a luta ela ainda não acabou, muito menos aparenta começar, né? Porque ainda há um déficit muito grande, né? Uma lacuna muito grande, um espaço muito grande, né? Entre todos esses aspectos metodológicos, infraestruturais, legislativos, né? Que esse aporte parece ser só fantasioso, né? Ele está lá por estar. E basicamente é isso que eu tenho para falar sobre a estrutura, e agora eu vou passar a minha parte para o Rianzão. Uma boa noite a todos. Maravilha. Só continuando um pouco a ideia de que você colocou aí que o ensino remoto prejudicou um pouco, né? Tem prejudicado, né, o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes que têm a surdez, né? Para nós, por exemplo, que estamos nos formando, e aí a gente, infelizmente, se deparou com um semestre que a disciplina de Libras foi de forma remota, a gente também vai sentir esse reflexo quando a gente for exercer a nossa profissão mais para frente, né? Então, é uma bola de neve, né? A gente não inserir essa discussão, né? Desde o começo da formação. Mas, enfim, né? Ainda continuando com essas discussões, né? Que conflitam a realidade com o que é proposto, né? Amparada pela nossa legislação, a gente vem trazer aqui agora uma visão pedagógica, né? Para pensar um pouco nos reflexos desse processo no ensino-aprendizagem, né? É um elemento primordial, né? Já que a gente tem que enfrentar a realidade como ela é, né? Enquanto professores nas salas de aula, né? E considerando todas as ideias que o Pedro contemplou para a gente falando sobre a questão da infraestrutura. Então, essa parte que a gente vai falar mais dessa visão pedagógica, ela vai nos trazer numa posição de reflexão sobre o contexto escolar, né, onde é o local, né, onde se dá em grande parte o processo do ensino-aprendizagem, que é mediado por professores que têm o aluno como objetivo, né? Então a gente tem ali a instituição, né, que em tese deveria promover, né, o ensino e a aprendizagem, o professor como mediador e o aluno como o objetivo. Uma vez que esse aluno ele possui uma limitação, né, como os alunos surdos, o professor e a instituição deveriam se adequar para poder inserir ele, né, incluir de fato nesse processo, né, de aprendizado, né. E aí a gente vem trazer, né, alguns entraves, né, em frente à rotina escolar para a gente poder discutir. E aí o primeiro, né, que a gente pode analisar aqui são as dificuldades enfrentadas pelos professores no que se refere ao desconhecimento sobre a surdez e Libras, né, que é nesse desconhecimento que vão morar os preconceitos, né, porque uma vez que o professor desconhece, né, toda a complexidade que envolve os alunos surdos e a Libras, ele vai pautar, né, a sua ideia sobre isso, em cima do que ele vivenciou ali num primeiro contato com um estudante surdo e tal, e aí isso acaba resultando em todos os outros problemas, né, além dos estruturais já antes mencionados, né, que vai atrapalhar esse processo, né.
E aí, o outro ponto, né, que são as dificuldades apresentadas pelos alunos, né, além da própria limitação física, tem a incompreensão, né, que eles não são compreendidos e os professores não tentam ser compreendidos por eles, né. E aí, como o Pedro também mencionou, né, a própria natureza do ensino, né, que é você traduzir um conhecimento para uma linguagem acessível a eles, né, já necessita de uma abstração conceitual, né, e exige comunicação. Então, essa dificuldade associada a essa limitação, ela se intensifica, né. E aí, para não ser nós, como grupo, trazendo essas ideias a partir de achismo ou senso comum, a gente trouxe dados de um estudo, né, que ele vem trazer a visão de um grupo de professores que foram estudados no estado do Paraná, né, sobre a inserção do aluno surdo no ensino regular. E aí eu trouxe aqui alguns dados, né, que eles coletaram da perspectiva desses professores a partir de algumas questões, né. Então, eu vou apresentar elas e aí depois a gente discute um pouquinho sobre, né. A primeira, né, vem trazer ali uma questão, né, quais dificuldades que percebem seu aluno surdo. Então, eles elencam aqui quase que 92% dos professores apontam que a maior dificuldade que eles percebem nos alunos são na elaboração, compreensão e interpretação textual, né? Que aí eles vão trazer essa ideia porque o aluno, ele dentro da sala de aula, ele só vai acabar copiando a matéria, né, e ficando meio isolado das outras turmas. Essa é a perspectiva que eles acabam tendo, né? E aí, 50% dos professores colocam que a dificuldade que eles têm é de entender o conteúdo, né? E em menor proporção, mas ainda existente nas respostas deles, as dificuldades relacionadas à interação, ao despreparo do professor e à falta de intérpretes. Pode passar, por favor. A outra questão que eu achei interessante trazer aqui para a gente discutir, né, é a seguinte: quais as causas que justificam a dificuldade do seu aluno surdo, né? Então, eles colocam ali que a causa dessas dificuldades está relacionada também à falta de preparo dos professores, né, 52%. Outros, que aí vai contemplar, que eles vão falar, né, no outros ali, como são questões abertas, né, eles estavam escrevendo livremente o que eles achavam, né? Desculpa. E aí eles colocam, né, dentro dessa resposta a outros, né, a idade acima da média dos estudantes, né, então eles colocam isso como uma dificuldade, uma causa de uma dificuldade, a falta de leituras constantes por esses estudantes, a falta de comunicação com a família, né, eles colocam a família como um problema também, ou outro retardo que vem acompanhado da surdez, né. E aí outras dificuldades, né, como dificuldades com a língua portuguesa, né, porque ele não tem o contato como nós temos desde a infância, né, com a oralidade, né, conversas, né, desinteresse e apatia, que é ali uma causa um pouco esperada, né, uma vez que imagina você numa posição de um surdo, né, se vendo incompreendido, você perde o interesse, né, por isso que tem bastante evasão também, né, a própria surdez e a dificuldade de comunicação, que estão super relacionadas, né. A outra questão relacionada à dinâmica que os professores utilizaram com esses alunos surdos, né, e aí tem várias aqui, não vou me prolongar tanto também, mas eles colocam aqui, né, utilizar uma avaliação diferenciada, posicionar-se no campo visual, ou a utilização de auxílio de outros colegas, aí colocaram também que tem professores que não usam dinâmica nenhuma, ou seja, eles simplesmente ignoram o fato de ter um aluno deficiente dentro da sala de aula, né, e é um percentual significativo, né, quase 20%, né. A participação do intérprete também como uma estratégia, né, não sei se isso se encaixaria, né, de fato. Uso de ilustrações, recursos visuais, né, que também está ali, acho que relacionado com a outra de posicionar-se no campo visual. Uso de gestos, expressão facial, tem o percentual falando também do uso de libras, que deveria ser uma estratégia 100% abordada pelos professores, e alguns que citaram ali sem orientações específicas, né. Dentro do campo outros, que tem ali, né, também um percentual relativamente alto, eles estão falando da questão de ter um atendimento individualizado com esses estudantes, né, ou repetindo as explicações, tal, que é algo que a gente imagina que aconteça mesmo com algum professor ou professora minimamente com preocupação com a aprendizagem do seu estudante, né. Pode passar, por favor. E aí a última questão, né, que eu achei interessante trazer, é a seguinte: quais as soluções que você propõe para trabalhar as dificuldades de seu aluno surdo? 63% colocou outras das que estão listadas ali, né,
que elas estão relacionadas ao respeito, à valorização e à melhor orientação desses estudantes, com o entrosamento desses professores com centros especializados na comunicação com a comunidade surda, avaliações diferenciadas, o estímulo à leitura, apoio familiar, convívio com outras pessoas da comunidade surda, né? Então tem bastante elemento ali que eles colocam como soluções, né? Além da presença de intérprete, quase 60%, ou seja, refletindo uma realidade estrutural das escolas que não tem o intérprete, a formação do professor, que é um aspecto que o Lucas vai contemplar ali de uma forma mais ampla para vocês, o professor conhecer Libras, também que é o ponto-chave da nossa discussão, uso de mais recursos visuais e material adequado e acompanhamento paralelo do aluno, né? Num extra-classe, alguma coisa do tipo. E aí, com esses dados, né, e todas as discussões que as autoras e os autores vêm trazendo no artigo, né, eles apontam ali uma compreensão reducionista desses professores, né, que é uma tendência de você reduzir toda a complexidade da surdez em um elemento particular, fundamental, que é você ignorar toda a amplitude das capacidades humanas, né? Você pautar o aprendizado como dependente de todos os sentidos, sendo que a gente tem inúmeras formas de aprender, né? E aí, enquanto eles tiverem essa visão, né, de usar a condição deles como a causa desses problemas, a gente não vai ter nenhum avanço, né? E aí a forma de que a gente pensa em enfrentar, e as autores também apontam, é primeiro a questão estrutural que o Pedro colocou, né? E que aí vai voltar para aquela ideia da escola dever se adequar a essa singularidade do aluno e não o contrário, né? E aí a contrapartida a essa compreensão reducionista, que é você compreender o surdo como um sujeito completo, complexo, né? Como qualquer outro, não como um incapacitado. Né? E tirar proveito, né? Realmente, como eles apresentam ali, de outros elementos, né? Visuais, espaciais, né? E no caso da física, a gente sabe que isso é primordial pelo alto nível de abstração conceitual. Eu tenho certeza que essa mudança de metodologias, elas não beneficiariam somente os alunos surdos, né? Mas outros estudantes que têm bastante dificuldade com essa linguagem mais matemática e abstrata, né? Lembrando também que não são só a comunidade surda que possui problemas com a oralidade, né? Tem um estudo também que aponta que os alunos autistas têm bastante problema com isso, né? Então, eles também aproveitariam mais da escola se tivesse toda essa inclusão deles, né? E a reestruturação, né, curricular de todas as etapas da educação básica, né, e na formação de professores, voltada para a inserção do aprendizado em Libras, né, que vai sanar de uma forma mais imediata e necessária, urgente, no contexto escolar. E aí, né, por fim, realizar a inclusão de fato, né, que seria você aliar todos esses elementos que eu abordei, né, e que o Pedro também colocou, com as suas atitudes e práticas no cotidiano e estar sempre se questionando, né, eu estou incluindo, as minhas atitudes são inclusivas, né, ou aquela frase que é comum a gente ouvir também quando a gente debate sobre inclusão, né, que é a ideia de você achar que está incluindo e está excluindo, né, então são alguns pontos para a gente refletir. Então, eu concluo minha fala com isso. Vou passar a palavra para o Lucas, que vai abordar um pouco mais sobre a questão da perspectiva da formação dos professores. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Ian. Beleza. Então, meu nome é Lucas. Estou aqui pegando esse tópico que vai servir para a gente fechar a nossa discussão aqui, né, sobre a inclusão de surdos na rede regular de ensino. É um tópico que a gente, na hora de desenvolver esse trabalho, achou bastante pertinente, né? Foi falar sobre a formação do agente, né, ou do profissional que vai estar em contato ali direto com o estudante, o aluno surdo, né, que é o professor, tá? Então, fazendo um breve histórico, né, sobre essa formação aqui, os primeiros esforços relacionados à formação de gente para falar em Libras, né, datam ali de mais ou menos 1997, tinha uma coisa ou outra uns 10 anos antes, né, até como a Carol falou no comecinho para a gente, mas eles começaram a combinar mesmo em 1997. Eu trago aqui outra faceta daquela lei 10.436 de 2002, que a Yasmin e o Pedro já falaram, né?
que é sobre como ela torna Libras um componente curricular obrigatório, né, nos cursos de magistrado, tanto médio quanto superior. Então, agora Libras tem que fazer parte do currículo, tá? De formação de professores, né, magistrado. Outra característica aqui que eu vou escolher destacar dela também é que cada instituição de ensino superior decide como é que ela vai estabelecer a ementa desse curso e a carga horária também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já, né? Que efeito que isso traz, tal. Depois, em 2004, o MEC lança esse Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, tá? Que basicamente, dentre outras maneiras, né, ele vai promover cursos de Libras para instrutores e professores, né, que a gente tenha maior inclusão dessa língua no espectro no arcabouço de ensino, né, para essas pessoas que vão lidar com a educação, tá? Um tópico interessante para a gente falar sobre a disciplina de Libras no curso de magistrado, né, é que ela não tem o objetivo de tornar a pessoa que está se licenciando ali fluente, né? Para que isso acontecesse, não é uma disciplina em um semestre que vai resolver a sua fluência em qualquer língua, né? Você precisa ter mais contato com a própria cultura da língua, você precisa estar praticando ela veementemente, né, com frequência e tal. Esse tipo de coisa influencia bastante. Então, não é o foco, assim, que o licenciando ou licencianda, quando acabe essa disciplina, ele esteja fluente na língua, né? Em alguns casos, né, quando a gente coloca essa disciplina como obrigatória no currículo, né, pode se tratar de um conteúdo genérico, né? Como é que isso pode acontecer? Se cada instituição de ensino, né, vai estabelecer como esse curso deve ser dado e como vai distribuir a carga horária dele, é muito interessante que houvesse aí, né, nesse ato de incluir a disciplina no currículo do curso, uma pessoa, né, um professor, uma professora, um pesquisador, uma pesquisadora, que tenha domínio nessa área, né, que tenha desenvolvimento nessa área, que já conheça o tema, que já saiba as melhores referências de como começar esse tipo de discussão, né? Senão a gente pode acabar tendo esse tipo de resultado mesmo, que esse curso ele traz ali algumas informações mais básicas sobre a língua, né? Não implica, né? Não promove uma discussão mais aprofundada da própria cultura do povo surdo, né? Como a Carol estava falando no começo para a gente. E aí passa essa ideia de um conteúdo mais genérico mesmo, certo? Dado, então, todos esses movimentos, né, toda essa legislação, todo esse aporte que eu coloquei, mas os meus colegas discutiram com mais detalhes, né, em partes anteriores dessa apresentação, alguns efeitos aqui que eu queria destacar sobre a formação de professores, né? Então, envolve um reconhecimento de surdos como sujeitos dotados de história e produção cultural tão capazes quanto ouvintes ou qualquer outro tipo de classificação que você possa dar a um indivíduo, né? Então, quando a gente realiza essa discussão mais profunda, né, trata mesmo da língua através do seu viés cultural, da sua faceta, do seu aspecto cultural, né? A gente identifica ali, humaniza aquelas pessoas, né? Que elas têm a sua história, elas têm a sua cultura, o seu jeito de lidar com o mundo, de significar as coisas para elas, né? Eu, particularmente, acho muito interessante e bem mais prático também, claro, a ideia de que um surdo ele adota um sinal para aquela pessoa que ele acaba de conhecer, né? Que vai fazer parte do cotidiano dele ali. Eu acho bem bacana essa ideia, né? É um exemplo de elemento cultural aí a ser valorizado e compreendido, né? Uma vez que a gente busca lidar com esses seres humanos. Outro ponto também interessante, né? Efeito desses movimentos, tal. Uma discussão mais profunda sobre a realidade educacional inclusiva, né? Então, tem toda uma questão sobre a inclusão no ensino regular, né? O direito que as pessoas têm à educação de qualidade, né? E principalmente a nossa responsabilidade enquanto docente.
nesse processo educacional, certo? Então, são discussões muito importantes, né, que a gente faz de maneira geral num curso de licenciatura, por exemplo, né, sobre educação, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem, condições, infraestrutura, salário, tempo, estratégias de ensino, né, teorias cognitivas, esse tipo de coisa, mas focada nessa relação mais, nessa faceta mais inclusiva do ensino, certo? Por fim, né, dado esses efeitos aqui, uma perspectiva para o futuro, né, principalmente para a academia que fica, é que há essa demanda, né, essa necessidade de uma proposta de ensino contextualizado. Porque aqui, se a gente observar os documentos, né, até as pesquisas que o pessoal trouxe aí, o foco é muito grande na língua Libras, né, na língua de sinais. Mas você simplesmente abordar a língua, né, sem contextualizar de maneira profunda, de maneira significativa, a cultura envolvida, né, a cultura que abraça aquela língua, né, não vai, quer dizer, muito provavelmente, né, não irá promover nenhum ganho educacional significativo, certo? Então é muito importante que comece a se pensar, né, em propostas de ensino contextualizada para essas pessoas, certo? Desse modo, a gente vai se encaminhando para o fim da apresentação aqui. Eu gostaria só de mostrar as nossas referências bibliográficas que foram mais utilizadas como bibliografia, né, na maioria dos casos, mas algumas delas a gente acabou citando aqui, né, principalmente essa parte de leis aqui, certo? E outros estudos aí que o professor, principalmente quem vai estar vendo esse vídeo, né, pode verificar aí também sobre as informações que a gente vem colocando, certo? Desse modo, então, a gente encerra a apresentação aqui. A gente gravou porque quando a gente ia apresentar, né, não encontramos o link ali para a reunião, então pensamos que talvez seria mais interessante fazer isso dessa maneira, certo? Então, muito obrigado, professora. Tchau, tchau.